Tudo bem, querida irmã, querido irmão? Que alegria estar mais uma vez na sua companhia neste sábado, dia 4 de julho. Estou aqui nesta tarde para passar com você um momento muito agradável e para que a gente possa falar de um assunto que é simplesmente maravilhoso. Um assunto que toca muito forte o nosso coração e que muitas vezes, por assim dizer, é um pouco negligenciado, no sentido de que nós poderíamos e deveríamos falar muito mais vezes, que é o amor de Deus. Então hoje nós vamos conversar sobre o amor de Deus. Parece que é chover no molhado, né? Ah, mas vai gastar tempo falando de algo assim tão óbvio. Mas, querida irmã, querido irmão, pode parecer óbvio para nós, de repente, mas há tantas pessoas, tantos corações que precisam ouvir sobre este amor de Deus ou recordar, trazer de volta ao coração essa experiência tão maravilhosa, tão sublime do amor de Deus. E quem sabe até você mesmo ou eu não sei se você conhece essa expressão, né? Os nossos ouvidos são os primeiros a escutar o que nós falamos. Então, talvez eu mesmo precise muito escutar sobre o amor de Deus. E nunca devemos nos cansar de ouvir falar sobre algo que realmente nos preenche e nos dá tanta força para suportar as dificuldades da vida. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o amor de Deus. Então, em primeiríssimo lugar, querida irmã, querido irmão, o amor de Deus é um dom, é um presente gratuito, não merecido. Na realidade, nós não merecemos tanto amor por causa dos nossos pecados, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, e no seu coração que transborda de amor, ele nos oferece da sua essência. Sim, a essência de Deus é amor. Deus é amor, já dizia a Sagrada Escritura. Então Deus se transborda de amor e ele derrama copiosamente sobre nós o seu amor, a sua essência. Nós fomos feitos no amor. Deus pensou em nós. A nossa existência não é fruto do acaso. Como eu brinco, né? Não foi um espirro de Deus e de repente nós viemos parar neste mundo. Não, não é assim que funciona, não. Deus, desde toda a eternidade, pensou em você, pensou em mim. Sim, ele pensou, ele desejou a nossa existência, né? Ele já tinha um plano, uma missão para nós. Né? No encontro de amor do nosso pai com a nossa mãe, Deus já foi nos tecendo no seio da nossa mãe, ele foi nos moldando lá no útero da nossa mãe, ele foi nos formando e nos preparando para essa existência. Que bonito é pensar nisso, né? Então a nossa vida, ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser, tem um norte. Então estamos aqui como frutos do amor incondicional de Deus, um amor transbordante, um amor que nos preenche. E este amor não é por merecimento, mas é por iniciativa de Deus. É Ele que, na sua compaixão, na sua bondade, Ele se apiada de nós, Ele tem compaixão de nós e então Ele nos dá da sua essência, que é amor. E que importante é nós ouvirmos isso nesses tempos onde há tanto sentimento de baixa autoestima, de depressão, né, de falta de amor próprio. Então é importante que a gente pense, se eu sou, né,
objeto do amor do Senhor, se Ele me ama do jeito que sou, mesmo com as minhas limitações, com os meus defeitos, também eu devo aprender a me amar, a me querer, a desejar o melhor para mim. Então, quando nós descobrimos ou redescobrimos, né, a grandeza do amor de Deus por nós, então nós vamos também alargando a nossa capacidade de amar a nós mesmos, né? Porque sim, precisamos do amor dos demais, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas, dos nossos amigos, seres queridos, mas também precisamos nos amar, nos querer bem. E nesse sentido nós aprendemos isso com o nosso Deus, que conhece os nossos defeitos, conhece as nossas limitações, os nossos pecados, mas mesmo assim, no seu amor divino, Ele decide nos entregar a sua compaixão, a sua bondade, a sua ternura. Querida irmã, querido irmão, pode até acontecer de que uma mãe venha a se esquecer do seu filho. Infelizmente, às vezes há mulheres que, sem querer julgar, mas elas ainda não têm aquela maturidade suficiente para gerar uma vida, para cuidar do bebê que leva no seu ventre. E às vezes até não aceita a gravidez ou rejeita a criança, né? Porque, sei lá, de repente o casal não está vivendo uma boa fase, ou mesmo há dificuldades financeiras, profissionais. Então, às vezes, a mãe não acolhe com amor aquela criança que foi concebida e que ela leva no ventre. Mas ainda que existisse uma mulher assim, Deus jamais se esqueceria de nós. Então, o amor de Deus é superior a qualquer outro amor humano, mesmo o amor de mãe, o amor do pai. Então, o amor de Deus, ele vem preencher essa necessidade humana de sermos protegidos, de recebermos carinho, afeto, ternura. Então, é importante que quando nós recebemos o amor de Deus, acolhemos este amor de Deus na nossa vida, então a gente vai superando os traumas que de repente nós carregamos na nossa vida, feridas emocionais abertas e que nos causam tanta dor e tanto incômodo. Sim, porque às vezes a pessoa carrega traumas lá desde a época da gestação, como eu dizia há pouco, né? Então, foi rejeitado no ventre da sua mãe, né? Ou mesmo ali em uma infância difícil, não recebeu carinho, não foi protegido, não foi cuidado como se deve, faltou alimentação, faltou abrigo, e então a pessoa ela vai crescendo com esse trauma, com essa falta de amor, uma baixa autoestima, e às vezes ali também no período da infância, da adolescência, escutando frases e palavras depreciativas, o famoso bullying, né? Você é feio, você é burro, você não presta para nada. E então ali na infância, na adolescência, isso vai deixando marcas no coração, na mente da pessoa e ficam feridas abertas. Mas quando nós experimentamos este amor de Deus tão poderoso, este amor de Deus tão presente na nossa vida, então essas cicatrizes essas marcas, essas feridas vão se cicatrizando, né? Vão sendo curadas, vão sendo saradas. Então que importante é a gente pensar e sentir este amor de Deus que transborda na nossa vida, porque Deus não nos dá o seu amor a conta-gotas, né? De pouquinho em pouquinho, não. O amor de Deus, ele é derramado sobre nós com abundância. Me vem assim à mente a imagem
de uma cachoeira, de uma cascata, né? Que vai derramando água generosamente. Assim é o amor do nosso Deus por nós, um amor sem limites. Deus é louco de amor por nós, Ele morre de amor por nós. Que bonito pensar nisso, não? Aquele que é o dono do universo, aquele que fez todas as coisas, né? O céu, a terra, as estrelas, né? Inclusive os cientistas, né, que estudam os astros, a astronomia, eles falam não apenas de universo, mas de multiversos, né? Então pensa que coisa maravilhosa, aquele que é o dono de tudo, ele nos ama, Ele nos conhece, Ele nos trata num relacionamento assim interpessoal. Foi Ele que nos moldou, foi Ele que nos fez, como nos diz o livro do Gênesis, né? Ele nos moldou do barro, da terra, das coisas deste mundo. E então éramos um boneco de argila, de barro, e então Ele sopra sobre este boneco que se torna um ser vivente, um ser vivo, né? E então ali ele que nos faz a sua imagem e semelhança na nossa capacidade de amar, de pensar, na nossa liberdade. Então nós somos frutos, nós somos resultado do amor de Deus. Então não somos resultado do acaso, fruto do azar, não. Nós estamos neste mundo porque Deus assim o desejou, e Ele é nosso Pai querido, nosso Pai amado. Ele é o nosso pastor, o bom pastor que cuida de nós, que zela por nós, né? Como ovelhas que às vezes até se desgarram, né? E vão a lugares perigosos, colocando a própria vida e integridade em risco, né? Ameaçado pelas feras, pelos perigos, mas está lá Deus que tanto nos ama, e Ele então nos protege, cura nossas feridas, nos coloca nos seus ombros e nos leva a um lugar protegido onde há comida e bebida. Então esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama tanto. Então que nunca duvidemos do amor de Deus, que cada vez mais cresçamos, não apenas no conhecimento do amor de Deus, mas na experiência. Coisa maravilhosa é nos sentirmos amados por um Deus que é tão grandioso e ao mesmo tempo é tão íntimo de nós. E Deus faz todas as coisas para demonstrar o amor dele por nós, né? Então, tudo nos fala de Deus: o sol que brilha, a chuva que cai, o dia, a noite, as plantas, os pássaros com o seu canto, as borboletas, né? As flores, então os rios, o mar, tudo nos fala de Deus, tudo é uma declaração do amor de Deus por nós. A nossa própria vida é um milagre, é um dom, é um presente. Tem gente que fica falando, né? Nossa, eu gostaria tanto de testemunhar um milagre, de ver um milagre acontecendo diante dos meus olhos. Minha irmã, meu irmão, presta atenção, os milagres estão aí para aqueles que sabem contemplá-los. Tudo o que acontece na nossa vida é um milagre, é um dom de Deus, né? Então, nós somos receptáculos, aqueles que recebemos o amor de Deus. Então, acolha, receba do amor de Deus, porque Ele precisa. O nosso coração é do tamanho de Deus, então só Deus pode nos preencher, dar a nós a felicidade que tanto buscamos, né? Os amores humanos, ainda que sejam importantes, né? Amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, dos filhos, né? São importantes, mas não há amor humano que se equipare, que se iguale ao amor de Deus, porque só o amor de Deus é puro e verdadeiro, e é um amor inesgotável, e é um amor para toda a vida.
acolha no seu coração este amor e valorize-se. Você não é qualquer coisa, não. Não deixe que as palavras destrutivas de pessoas que talvez ainda nem conhecem a Deus e destilam o seu veneno ou deixam transbordar do seu coração cheio de rancor, cheio de ódio. Não deixe que essas coisas tirem o seu brilho, tirem a sua luz, a sua esperança. Palavras negativas devem entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas você, lembre-se, é alguém cheio do amor de Deus. Então, vivencie isso com alegria e com gratidão. Nós aprendemos das nossas mães e dos nossos pais que quando a gente recebe um presente, nós devemos ser educados, não é mesmo? A gente deve agradecer pelo presente recebido e deve abrir. O presente não é para ser guardado, escondido lá no guarda-roupa, não. É preciso abrir aquilo que está embrulhando o presente, né? E abrir, olhar, sentir o cheiro, vestir, usar, desfrutar. Então é assim que a gente desfruta de um presente recebido. Então se a gente faz isso com presentes materiais, com o presente espiritual do amor de Deus, isso é muito mais ainda presente. Então, receba esse amor de Deus com gratidão no seu coração. O amor de Deus não é para ficar guardado, para ser esquecido, não. É para a gente utilizá-lo, lembrarmos dele todos os dias, principalmente nos momentos mais difíceis, nas horas mais difíceis, não sei, um problema de saúde, a morte de um ser querido, né, diante de uma tragédia. Então, o nosso Deus, com o seu amor, está ali sempre presente, enxugando nossas lágrimas, nos dando um abraço, né? Nos fortalecendo, nos sustentando de pé. Então, é muito importante que a gente valorize esse amor, né? E a gente se valorize também. E claro, se nós nos valorizamos, devemos valorizar também os outros que estão ao nosso redor, né? Quer dizer, se eu sou alguém que recebe esse amor de Deus, a pessoa do meu lado, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, meus irmãos, também são receptáculos deste amor de Deus. Então eles têm uma dignidade e nós precisamos respeitar, né? Então, valorizar, ajudar a crescer. Por isso que é muito importante que a gente fale do amor de Deus. Eu mesmo admito que falo pouco do amor de Deus. Eu deveria falar mais. Inclusive, por essa razão, estou gravando este vídeo para que essa experiência e este anúncio do amor de Deus possa alcançar muitas pessoas, né? Quem sabe você que está aqui participando, está escutando e conhece alguém que está vivendo um momento difícil da vida, que você possa encaminhar também este vídeo para essa pessoa e ali ajudá-la a conhecer com a inteligência e também a experimentar com o coração a grandeza do amor do nosso Deus, né? E não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Já dizia, né, a Escritura, o que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus que se manifestou através de Cristo Jesus. Então, mesmo com o nosso pecado, com as nossas limitações, né, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas mesmo assim, Ele deseja nos dar do seu amor, né? Ainda que nós não mereçamos, porque nós temos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados, mas Ele só sabe nos tratar com aquilo que é a sua essência, né? Às vezes nós temos contato com o Deus do Primeiro Testamento e é um Deus que às vezes nos parece vingativo, um Deus que é muito duro, um Deus que é muito radical, mas é importante que nós lembremos que nós somos cristãos e o nosso Deus é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai da parábola do filho pródigo, mesmo ele tendo aprontado tantas coisas, né? Mas Deus o recebeu de volta, lhe deu um beijo, apesar de cheirar mal, né? De estar com a sua dignidade
dignidade completamente comprometida, destruída, mas o pai o abraça, o beija, né? Coloca anel nos dedos, sandália nos pés, uma veste nova e ainda manda matar um novilho gordo para fazer a festa da reconciliação, porque o filho que estava perdido voltou com vida. Esse é o nosso Deus, né? Então não há como comparar o amor de Deus com o pecado humano. Como diz a Sagrada Escritura, onde se multiplicou o pecado, aí mesmo superabundou a graça, né? Então não há comparação entre o nosso pecado e o amor de Deus. O amor de Deus sempre vence. Claro que ele é justo, mas ele também é misericordioso, né? Por isso que devemos rejeitar o pecado, porque o pecado, além de ofender um Deus que é tão bom para conosco, também compromete a nossa vida, né? Já que o salário do pecado é a morte, literalmente. Quantas pessoas que nós conhecemos que por levar uma vida desregrada, por não observar, né, os mandamentos de Deus que nos protegem, nos salvaguardam, perderam a vida, literalmente. Mas é na graça de Deus, no amor de Deus, que nós encontramos então, né, essa experiência que nos sustenta e que dá um rumo e um propósito para a nossa vida. Agora eu queria falar assim, um pouco brevemente, porque quando nós falamos do amor de Deus, parece que nós focamos mais no Pai, o Pai, o Criador, né? Porém, a nossa fé é num Deus que é trindade. Então, além de ser Pai Criador, também é Filho Redentor e é Espírito Santificador. E também na pessoa do Filho Jesus e do Espírito Santo, nós também recebemos o amor e devemos ser agradecidos, não podemos nos esquecer, devemos nos lembrar todos os dias do amor de Jesus Cristo por nós. Ele que, sendo Deus, por amor ao Pai e por amor a nós, ele decidiu se fazer homem, nascendo da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, né? E ele veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir, para nos curar. E ele nos amou de tal forma que entregou a sua vida por nós na cruz. Ele que não merecia morrer, ele que passou pelo mundo fazendo bem, mas ele quis morrer no nosso lugar, porque a cruz não era para ele, a cruz era para nós, para os pecadores, mas ele quis morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então, ao derramar o seu precioso sangue, sangue divino na cruz, Jesus nos reconciliou com o Pai de uma vez por todas, porque ele ofereceu o sacrifício perfeito de expiação. Então, como não nos lembrar deste amor de Cristo por nós, não é mesmo? Então, o amor de Cristo não foi uma teoria, palavras da boca para fora. Ele demonstrou o amor dele por nós, aceitando a morte de cruz, e Deus então o ressuscita e hoje ele é o Senhor da vida. Então, nós temos uma dívida com Jesus, né? A dívida que nós tínhamos com Deus por causa do nosso pecado, essa dívida foi pregada na cruz de Cristo e com o seu sangue redentor nós fomos reconciliados com Deus. Então, minha irmã, meu irmão, se você está triste, decaído, para baixo, deprimido, pense no amor de Jesus por você. Você valeu a vida de um Deus. E se preciso fosse, ele daria a vida por nós mais 1000 vezes. Mas a gente sabe que não é necessário, porque o sacrifício que ele ofereceu na cruz já foi suficiente, né? O sacrifício perfeito de amor. Então, pense no amor de Jesus por você, né? O amor do Pai Criador, o amor do Filho Redentor. E agora vamos falar, mesmo que brevemente, do amor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, como diz a Sagrada Escritura. Então, o amor de Deus, o Espírito Santo, ele nos
permite viver na experiência de sermos filhos adotivos de Deus, já que Deus só tem um filho, né? O filho unigênito, que é Jesus Cristo, que é da sua mesma natureza, né? Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como diz, né, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquela profissão de fé um pouco mais comprida, né? Então, Deus só tem um filho, mas você e eu também somos filhos de Deus, porque fomos adotados. O Espírito que estava no Filho está em nós desde o dia feliz do nosso batismo e da nossa confirmação. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita em nós e nos autoriza a chamar a Deus de Abá, de pai, de papai, de papaizinho. Olha como isso é maravilhoso. Então, minha irmã, meu irmão, você leva Deus dentro de você. A Santíssima Trindade, na pessoa do Espírito Santo, habita o nosso coração. Me fala aí se isso não é grandioso. Então, como podemos viver tristes sabendo que Deus habita em nós e nós somos sacrários vivos do Espírito Santo, né? Levamos Deus conosco no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é grandioso demais. Então quando alguém às vezes está ali triste, deprimido, decaído, deve pensar nisso. Eu tenho Deus no meu coração. E quando o Espírito vem, ele vem trazendo cura, ele vem trazendo libertação para esses traumas, estas situações difíceis, seja do nosso passado, seja do tempo presente. Então, por isso mesmo, nós devemos abrir sempre de par em par as portas, as janelas do nosso coração, para que o Espírito de Deus venha agindo com o seu amor, nos libertando, nos curando, nos fazendo de novo e nos tornando, além de imagem e semelhança de Deus, filhas e filhos adotivos do Senhor em Cristo Jesus. Então era isso que eu queria falar para você, sobre o amor de Deus. Lembre-se sempre do amor de Deus, celebre o amor de Deus. Você é uma pessoa abençoada, né? Você é uma pessoa que recebeu, por assim dizer, a sorte grande. Deus, o Senhor de todas as coisas, fixou o seu olhar amoroso sobre você, né? Ele quer que você viva e você seja realmente uma filha, um filho dele adotivo. Lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz pela sua salvação, o amor que te redimiu dos seus pecados, e viva na alegria de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então viver vale muito a pena. Encerrando então este nosso bate-papo, esta palestra sobre o amor de Deus, convido você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim. Um amor, Senhor, que tantas vezes eu nem paro para pensar. Um amor, Senhor, que muitas vezes eu nem mereço por causa dos meus pecados, mas o Senhor que só sabe amar, porque a sua essência é de amor. O Senhor decide me entregar, derramar sobre mim, e não a conta-gotas, mas transbordar do teu amor ao meu coração. Este amor, Senhor, que transforma a minha vida. Este amor, Senhor, que renova as minhas forças. Este amor que me sustenta, que me mantém de pé, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Que eu cresça cada vez mais, Senhor, no conhecimento do teu amor, nessa experiência. E que eu seja uma pessoa agradecida. Que eu possa, Senhor, falar a todos que eu encontrar sobre a grandeza do teu amor por mim, por minha família, pelos meus seres queridos, meus amigos. Senhor, já que eu experimento também do teu amor, dá-me a graça de amar como tu amas, Senhor. Tira do meu coração todo rancor, toda mágoa,
todo ressentimento, tira, Senhor, toda dor, todo sentimento de baixa autoestima, Senhor, que o teu amor me refaça. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te dou graças pelo teu amor na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, querida irmã, querido irmão, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, dessa nossa palestra. Se você chegou até aqui no final do vídeo, peço a você que deixe aí o seu comentário, se você gostou, me diga de onde você está me escutando, me acompanhando, e não perca aí os meus próximos vídeos, as nossas próximas conversas, porque o meu único intuito é ajudar para o nosso crescimento como ser humano e como filhos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu final de semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva o amor de Deus!